Olá, quarto ano, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 3/3 de 2021. Chegamos ao terceiro dia do mês de março, dia 3/3 de 2021. Hoje a gente tem aula de oficina de negócios. Então você pega aí o livro de oficinas para a gente começar a nossa aula, tá certo? Do dia 3/3, quarta-feira. Nós tivemos a nossa última aula no dia 24/2. Eu estou aqui, olha, com o meu livro de oficina de negócios, tá certo? Nós trabalhamos a última aula, uma história, que foi a história de O Sonho de João Henrique. E aí a gente viu essa história do sonho de João Henrique. Foi uma história que foi contada porque ele era pescador, e aí ele viu a necessidade de mudar de vida, ele precisou mudar de vida por conta das condições financeiras, que lá ele estava bem difícil, ele sustentava a família dele. E aí a gente fez a leitura da página 6 até a página 8. E depois que a gente fez essa leitura, a gente respondeu a página 9. Não foi isso? Isso mesmo, a gente respondeu a página 9. Você vai colocar aí a página 10. Isso mesmo, a página 10. Gente, aqui no meu livro está mostrando que página 10 foi para casa. Então, se foi para casa, a gente faz a correção agora, tá certo? Então, pega aí o livro de oficinas para a gente poder passar aí para a página 10, certo? Vamos lá? Vamos relembrar um pouco da história de João. João, ele vivia com sua mulher e com a sua mulher Ana Maria e seus 2 filhos. E aí eles viviam numa colônia de pescadores. Passando aí um tempo, ele viu que a situação não estava bem, a situação financeira dele foi piorando. Mesmo ele vendendo todos os peixes, ele não estava conseguindo administrar aí a sua vida financeira, não é? Os seus débitos, a sua casa. E aí ele viu que com o passar dos anos, quando as crianças foram crescendo, essa dificuldade foi aumentando. Uma das coisas que chamou a atenção dele foi a quantidade de lixo que lá existia no rio. Por quê, tia Fabiana? Porque ele percebeu que a quantidade de peixes ele foi diminuindo para ele fazer o pescado. E aí ele foi descobrir, ele foi procurar saber o que estava acontecendo. E uma das coisas que estava acontecendo era a grande sujeira que existia ali naquele rio em que ele fazia a sua pesca. E aí ele teve uma ideia, não é, de fazer a limpeza desse rio, tirar todas essas garrafas PETs e transformar essa garrafa PET em outro tipo de material. Ou seja, ele transformou em barco, em jangada, mas foi um trabalho em conjunto. Ele não fez isso sozinho, ele precisou de ajuda de outras pessoas. E aí ele precisou de ajuda da família, dos outros pescadores, mas ele precisou também da ajuda daquele pessoal ali, daquele vilarejo. E aí cada um mostrou as suas habilidades de como utilizar essa garrafa PET e ganhar um dinheiro extra por conta desse material reciclável, que é a garrafa PET. Desta forma, não só ele melhorou de vida, mas como as demais pessoas que estavam ali próximo a ele, que contribuíram com essa ação, também melhorou de vida. E aí ele realizou um grande sonho. Mas uma coisa que eu achei bastante importante nessa história é que ele, para poder realizar seu sonho, ele precisou de outras pessoas, né? Ele precisou de ajuda, ele precisou de companheirismo, né? Ele precisou de uma iniciativa, de uma determinação para ele poder realizar o sonho dele. E é assim que acontece nas nossas vidas. Nós precisamos das pessoas, umas pessoas precisam das outras, não é verdade? Então, o que é preciso, tia Fabiana, para a gente poder fazer isso? O que é que a gente tem que fazer para realizar os nossos sonhos? Eu costumo dizer que a persistência é uma característica muito boa para essas pessoas, porque a gente não pode desistir. Mas se não der certo, não deu certo, mas eu não desisti, eu não deixei de fazer.
Eu estou ali persistindo. Então, são umas das características. Determinação. Ele teve determinação naquilo que ele queria fazer. E ele teve uma coisa muito importante. Ele iniciou esse projeto. Ele teve iniciativa. As pessoas chegaram depois, mas quem iniciou o projeto foi ele. Então, também é uma das características muito boa para o empreendedor. Na página 10, ele fala o seguinte no quinto quesito. Olha só. Para que as jangadas fossem confeccionadas, os pescadores deveriam possuir algumas características. E aí tia Fabiana vem falando muito dessas características. Descubra que características são essas, seguindo o caminho do quadro 2 até o quadro 1. No quadro 2, no quadro 1, a gente tem aí várias letras. E aí, seguindo a seta dessas letras, a gente vai ter aí algumas das características importantes para ser um empreendedor. No quadro 2, a primeira palavra é iniciativa, o que João teve. Ele teve iniciativa de iniciar, de começar. Depois, no quadro 2, lá no finalzinho, a palavra é confiança, ou seja, ele confiou, né? Também uma das palavras, uma das características bastante importante para ser um bom empreendedor. Do lado, no sexto quesito, ele diz o seguinte: ao ver as garrafas de plásticos boiando na água, João teve uma excelente ideia: construir jangadas. Entretanto, ele sabia que para a realização desse sonho era preciso traçar metas. Que metas seriam essas? E aí, primeiro, eu estou lá vendo as garrafas, PETs, dentro do rio. Mas aí, ele quer fazer jangadas dessas garrafas. Mas existe aí, passo a passo, que a gente precisa fazer para chegar até a jangada. Eu não posso imaginar que quero fazer uma jangada e simplesmente as garrafas virarem uma jangada. Eu tenho que seguir passo a passo. Que passos são esses, tia Fabiana? São metas que eu vou ter que traçar para chegar até a jangada. E a resposta que você colocou, e a resposta que você deve colocar, é que primeiro eu vou ter que tirar essas garrafas do rio, coletar essas garrafas. Depois que eu vou coletar, eu vou lavá-las, não é? E aí, depois que eu coletar, lavar, eu vou deixar secar essas garrafas e depois ele amarrou com os cipós. Ou seja, foi passo a passo. Então, tia Fabiana, qual é a resposta? Eu vou coletar as garrafas, lavá-las e secar totalmente e depois eu vou amarrá-las com o cipó. É isso que eu tenho que fazer com minhas garrafas, para que depois eu tornar essas garrafas jangadas. Eu tenho que passar por essas metas, eu tenho que fazer passo a passo. Eu estou vendo lá a garrafa dentro do rio. Eu vou coletar, eu vou tirar. Depois que eu tiro essa garrafa, tia Fabiana, eu vou lavar, deixar secar. Depois eu vou amarrar com o cipó feito ele fez para poder construir a jangada dele. No numeral 7, ele diz o seguinte: grande foi a surpresa de João ao ver às margens do rio a enorme quantidade de materiais descartados. Escreva o nome dos materiais avistados por João nos retângulos abaixo. Gente, eu falei na última aula sobre essa questão da poluição, né? Que a população, a sociedade, ela é responsável por essa poluição. Por quê, tia Fabiana? Porque jogam lixo na rua, jogam lixo nos meios do canal, come uma pipoca, joga o resto dessa embalagem no chão. E aí, depois nós pagamos pelos nossos atos. Quando chove a gente tem vários alagamentos. Mas aí, eu acredito que 80% da população é a grande culpada. Porque não existe, além de não existir um saneamento básico adequado, a população, a grande parte da população, tem essa falta de educação de colocar o lixo no seu devido lugar. E aí, existe essa poluição, além das doenças que essas poluições traz, ele traz também alagamentos, essa questão de barreira, deslizamento. Gente, se a gente for fazer aí um resumo de tudo isso, a gente vê que muito
tem a ver com a educação da sociedade. A gente não tem uma sociedade, não tem uma população extremamente educada. E nós pagamos o preço por esse tipo de comportamento, não é verdade? E aí foram diversos os materiais que ele encontrou. Eu até na última aula dei um exemplo que nos rios, quando a gente passa, não é? No Rio Bibiribe, que eu moro próximo, não moro próximo, mas moro na cidade de Olinda, e aí a gente tem o Rio Bibiribe, e quando a gente olha esse Rio Bibiribe, a gente vê que esse Rio Bibiribe, ele tá lá cercado de lixo, de garrafa PET, e aí você não quer a geladeira quebrou, joga no rio. Não quer mais aquele sofá, o sofá não presta, joga no rio. Mas aí depois a gente paga por nossas consequências. Quando a chuva vem, tia Fabiana, por que choveu demais? Olha só, pode até chover demais, mas se cada um fizesse sua parte, eu acredito que a gente não passaria por tantas coisas, né, com a chuva. Esses alagamentos, deslizamentos e outras coisas mais. João encontrou no primeiro retângulo, e aí você não vai seguir o que tia Fabiana disse. Você só vai ver se foi realmente isso que você colocou. Ele viu isopor, sacola plásticas, garrafas, latinhas, sapatos e pedaços de madeiras. Olha só, e se a gente for ver realmente o que tem dentro dos rios, a gente encontra muito mais coisas, né? Isopor, sacola plástica, garrafas, latinhas, sapatos e pedaços de madeira foi o que ele encontrou ali naquele rio. Se a gente for procurar na nossa cidade, nos canais, nos rios, a gente vai encontrar muita coisa. Eletrodoméstico, então, é o que mais tem dentro desses rios, tá certo? Tia Fabiana vai colocar aqui, ó, página 11. Vocês estão vendo aqui essa página 11? Página 11 vai ser para casa e na próxima aula a gente faz correção, tá certo? Então, coloca a data de hoje, que é dia 3/3/2021. Tia Fabiana coloca aqui a data, você coloca a data aí no seu livro, tá certo? Para a gente ter aí um controle das nossas atividades. Página 11, e aí a gente vai para a página 12, que fala do sonhar, dos nossos sonhos. Vamos lá, página 12, aqui ó. Página 12 que fala do sonhar. E aí tem um menininho aí, ó, pensando nesse sonho. Qual será o sonho desse menino? E qual será o seu sonho? Você que está em casa assistindo as nossas aulas. Eu acredito que cada um tem um sonho. Não é verdade? Não é aquele sonho que a gente dorme e acorda, que sonho não. Um sonho para a nossa vida. Um sonho para o nosso futuro, daqui a 15 anos, 10 anos. O que é que você sonha para a sua vida? Vamos fazer a leitura da página 12. Ele fala aqui de 3 tipos de sonho, certo? Vamos lá. O sonho ele é necessário para o crescimento das pessoas. Para alcançarmos nossos objetivos, precisamos idealizar e definir metas, as quais devem ser cumpridas. Para alcançar um sonho, é fundamental termos paciência, vontade e esforço. Isso mesmo. A gente precisa dessas 3 coisas, paciência, vontade e esforço. Eu não posso simplesmente sonhar que quero ser médica e ficar ali sentada sem fazer nada. Eu tenho que lutar, eu tenho que ter vontade, eu tenho que me esforçar para conseguir realizar o meu sonho. Eu não posso simplesmente sonhar que quero ser dona de uma escola e estar lá sentada pensando. Eu vou ser, tia Fabiana? Não, o que eu preciso fazer? Quais são as metas que eu tenho que seguir? O que é que eu tenho? Quais são os meus objetivos? Então, para tudo isso, a gente tem que ser bem determinada. E ter iniciativa como teve João. Um sonho pode ser de curto prazo. Um sonho que pode ser realizado em um pequeno espaço de tempo. Pode ser, digamos assim, eu quero ir ao shopping. É o meu sonho ir ao shopping, tia Fabiana, comprar um brinquedo. É um sonho de curto prazo, eu posso ir. Um médio prazo, um sonho que pode ser realizado com mais tempo. Às vezes é aquele iPhone, digamos, de R$4.000 que você não tem o dinheiro para ir amanhã, mas daqui a alguns meses você vai ter. É um sonho de médio prazo. Agora, o sonho de longo prazo é aquele sonho que demora um pouco, que a gente precisa passar por alguns obstáculos, não é isso? Um sonho que demorará
a ser realizado, pois irá necessitar de uma busca pelos ideais. E é justamente esse sonho que a tia Fabiana está falando aqui. Foi o sonho de João. Pode ser o seu sonho. O que eu preciso fazer, tia Fabiana, para realizar esse sonho de longo prazo? E aí a gente precisa seguir alguns passos, passar por alguns obstáculos, para a gente poder realizar esse sonho. Na página 13, que a gente vai responder agora, é bem curto, gente, esses conteúdos de oficinas. Aí ele fala também de João Henrique. Olha só o que ele diz de João Henrique. João Henrique sonhava em fazer algo para aumentar a sua renda e a dos seus amigos pescadores. Lá no início da história, a gente viu que a renda dele estava menor, faltava peixes, e aí ele descobriu que a falta desses peixes estava relacionado com a poluição, e aí ele teve que buscar, não é, outras coisas, ele teve que buscar outros métodos para ganhar a vida, porque senão ele ia continuar daquele mesmo jeito. E o rio, cada vez mais poluído, ele cada vez sem poder pescar seus peixes. E aí ele diz o seguinte: marque com um X o que é importante para que ele não desista dos sonhos. A gente tem que ter perseverança. A gente não pode simplesmente querer desistir. A primeira alternativa, ele diz assim, ó, buscar alternativas. O segundo, ele esperar a atitude dos outros. Será que esse esperar a atitude dos outros é algo bom para a gente? Eu vou esperar alguém me dizer como é que faz. Eu tenho que procurar alternativas. Eu tenho que procurar. Eu tenho que ter iniciativa. A terceira é definir metas. Eu tenho que definir o que eu quero. E a última é agir sem refletir. Eu vou fazer qualquer coisa. Se der certo, tá certo. Será que é assim que a gente tem que fazer para realizar os nossos sonhos? Vamos para a primeira alternativa. E aí, a primeira, ele diz o seguinte: buscar alternativas. E ele buscou alternativas. Ele foi procurar a família, ele falou com os pescadores ali próximo, ele procurou as pessoas ali daquele vilarejo, e aí ele encontrou ajuda para poder realizar o sonho dele, que terminou também ajudando as outras pessoas. Então, a primeira está correta. Depois, tia Fabiana, esperar a atitude dos outros. Isso não é uma alternativa correta. Eu não posso esperar que o outro decida por mim, porque o sonho é meu. Definir metas. Está correto. Ele definiu metas, né? Quando ele pegou a garrafa, tirou lá, coletou de dentro do lixo, do rio, desculpa. Ele coletou de dentro do rio, lavou, deixou secar, amarrou, foi passo a passo, foi lá as suas metas. Agir sem refletir. Não, a gente não pode agir com raiva, agir de todo jeito, que também não vai dar certo. Então, a alternativa é a primeira e a terceira. Buscar alternativas e definir metas, certo? Numeral 2. Pinte os quadradinhos com as características fundamentais para se alcançar um sonho. E aí, para a gente alcançar os nossos sonhos, a gente precisa ter algumas características bastante importantes. Porque senão a gente deixa tudo aí, a gente não consegue. Paciência, tia Fabiana, precisa ter paciência? Precisa. Eu não posso deixar essa paciência ser o resto. Mas eu preciso ter paciência para poder alcançar. Paciência. Desorganização. Essa palavra não pode fazer parte. Não. Vontade. Claro que você tem que ter vontade de realizar seu sonho. É seu sonho. Você tem que ter vontade. Esforço. Isso é fundamental. Você tem que ser esforçado para conseguir realizar seu sonho. Impaciência. Imagina uma pessoa querendo realizar o sonho, impaciente, sem ter paciência, muito afogado, muito folgado, muito impaciente mesmo. Aquela pessoa que está ali desesperada. Não é bom, né? Então, as 3 palavras importantes: paciência, vontade e esforço, certo? O numeral 3, ele é muito pessoal, muito. E eu gostaria muito que vocês mandassem a foto dessa atividade lá no nosso aplicativo. Olha só. E você? Qual é o seu sonho de vida hoje? O que você almeja alcançar? Com recorte de revista, monte o sonho que você tem.
Tia Fabiana, eu não tenho revista em casa. Gente, se não tiver revista, desenha. Qual é o seu sonho de hoje? O sonho que você tem vontade de realizar hoje. Tia Fabiana, se eu tivesse vontade, eu realizaria hoje esse sonho. Que sonho é esse? Tá certo? E aí, o que você almeja alcançar? O que você almeja alcançar? O que você precisa alcançar? Tá certo? E aí, se você tiver revista, você faz aí o recorte, monta seu sonho, tira a foto e manda para a tia Fabiana lá no aplicativo, tá certo? Você que está em casa aí assistindo as nossas aulas. As nossas aulas de oficinas, elas são um pouco mais curtas. Porque, tia Fabiana, o conteúdo é bem, olha o livro de oficinas. Lembra quando tia Fabiana falou que a gente... Olha só, tia Fabiana tá aqui na escola, aí tô passando aqui, tá certo? Mas fica aí assistindo a nossa aula. Lembra quando tia Fabiana falou que as nossas aulas de oficinas, tia Fabiana talvez ia precisar, como tia Fabiana fez o ano passado, trocar por matemática? Então, ó, fica ligado, que algumas aulas de oficinas, tia Fabiana troca por matemática, tá certo? Mas agora não, tia Fabiana. Agora você responde aí até a página 13 do livro de oficinas, tá bom? Amanhã é quinta-feira. Eu não tô aqui com o meu horário, gente. Mas amanhã é quinta-feira. Sexta-feira eu sei que eu tenho aula com vocês. Ó, beijo para esse quarto ano que tá em casa. Fica ligado nas nossas aulas. Assiste, manda foto. Dúvida, procura lá no aplicativo que tia Fabiana ajuda todo mundo. Tchau, tchau, gente. Beijão!